Boa noite. Hoje, você não precisa correr, nem pensar em tudo que ficou por fazer. Hoje, a única tarefa é simples e sagrada: repousar o coração. Que a paz de Deus envolva você neste momento. Que as preocupações se dissolvam lentamente, como as ondas que desaparecem na areia depois de tocar a praia. Este é o tempo de descansar no espírito, de se lembrar de que há alguém que cuida de tudo, mesmo quando você não consegue entender o caminho. Enquanto você fecha os olhos, convido-o a voltar no tempo, muito antes de tudo isso que chamamos de mundo moderno. Havia um grupo de homens simples, comuns, com mãos calejadas, roupas gastas e sonhos que ainda nem sabiam nomear. Eles não imaginavam que seriam lembrados séculos depois, nem que suas histórias atravessariam um tempo, mudando o curso da humanidade. Esses homens eram os apóstolos de Cristo, pescadores, cobradores de impostos, zelotes, irmãos, amigos, discípulos, cada um deles com uma história, com medos, com falhas, mas também com uma fé que, aos poucos, foi sendo moldada pelas palavras e pelo olhar de Jesus. Hoje, nesta noite calma, vamos caminhar pelas areias da Galileia. Vamos ouvir o som do vento soprando sobre o mar de Tiberíades. Vamos sentir o cheiro do pão recém-assado nas casas simples de Cafarnaum. E enquanto fazemos essa viagem pela memória sagrada das Escrituras, talvez você perceba que, de alguma forma, também há algo dos apóstolos dentro de você. Essa mistura de dúvida e esperança, fraqueza e coragem, medo e fé. Você está prestes a conhecer, com calma, sem pressa, como era a vida daqueles que seguiram Jesus de perto. Mas antes de mergulhar na história, permita que seu corpo relaxe completamente. Se possível, feche os olhos. Sinta o peso do dia se dissolvendo, como se cada pensamento pesado se tornasse pó de luz diante da presença divina. Lembre-se do Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Nesta segurança santa, você vai ouvir, imaginar e repousar. Cada palavra será uma passagem tranquila, guiando você para o descanso e para a reflexão. Não há pressa, não há cobrança. Há apenas o convite de Deus para descansar nele, assim como os apóstolos descansavam após longas jornadas seguindo o Mestre pelos caminhos empoeirados da Judéia. Imagine Pedro e João caminhando lado a lado, trocando palavras baixas, enquanto o pôr do sol tinge o céu de um tom dourado avermelhado. Eles não sabiam o que os aguardava, mas confiavam. Tinham fome, cansaço e, ao mesmo tempo, uma paz que não sabiam explicar. Essa é a paz que desejo que envolva você agora. Não uma ausência de problemas, mas a presença silenciosa de Deus em meio a tudo. Então prepare-se para adormecer, ouvindo a história daqueles que transformaram o mundo, sem exércitos, sem riquezas e sem poder. Homens que viveram o ordinário de forma extraordinária, porque caminharam com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Feche os olhos, sinta-se abençoado e permita que esta narrativa leve você a uma noite tranquila, onde o som da voz e da palavra se misturam como uma oração. Imagine o silêncio da Galileia ao amanhecer. O vento sopra leve sobre as águas e o som dos remos corta o lago como uma oração sem palavras. Os primeiros raios do sol iluminam as redes molhadas e os pescadores, exaustos da noite de trabalho, recolhem o que conseguiram, às vezes muito pouco. Era ali, entre peixes, barcos e redes rasgadas, que o céu começaria a se revelar de forma definitiva à humanidade. A vida de um pescador no século I não tinha glória.
Eles eram homens simples, de força mais do que de estudo, acostumados com o cheiro do mar e a rudeza da vida. Dormiam pouco, trabalhavam muito e raramente alguém olhava para eles com respeito. Mas Deus sempre enxergou grandeza onde o mundo vê simplicidade. E foi entre esses homens comuns que Jesus começou a sua escolha. Pedro, chamado Simão, era um deles. Homem impulsivo, de fala direta e coração ardente. Seu irmão André também estava ali, mais sereno, mais observador, talvez mais silencioso diante das surpresas da vida. O Evangelho de João 1, 40 a 42, relata que André foi um dos primeiros a encontrar o Messias e, com alegria, correu para dizer a Simão: "Achamos o Messias." E foi então que Jesus olhou para Simão e disse: "Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas." Um novo nome, uma nova história, um chamado que transformaria pescadores em colunas da fé. Ao lado deles estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, também pescadores. Homens firmes, corajosos, conhecidos pela intensidade, tanto que Jesus os chamaria de filhos do trovão. Marcos 3,17. Eles estavam consertando as redes quando o mestre passou e o chamou. E sem hesitação, deixaram o barco, o pai, o trabalho, tudo. Foi uma decisão que, humanamente, beirava a loucura. Mas havia algo no olhar de Jesus que dispensava explicações. Era um chamado que não precisava de palavras longas, porque tocava o centro da alma. Mateus, o cobrador de impostos, vivia em outro mundo, o das cifras, das anotações, das mesas de coleta sob a vigilância romana. Um homem desprezado pelos seus, visto como traidor por servir ao império opressor. E foi justamente a ele que Jesus disse: "Segue-me." Mateus 9:9. Nenhum argumento, nenhuma promessa de riqueza, apenas um convite simples que desarmou o coração de um homem acostumado à desconfiança. Mateus levantou-se e o seguiu. E naquele instante, a contabilidade do céu começou a ser reescrita, porque onde antes havia condenação, agora havia graça. Havia também Filipe, natural de Betsaida, como Pedro e André. E foi ele que anunciou a Natanael, ou Bartolomeu, como também é conhecido, que havia encontrado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Natanael duvidou. "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" João 1,46. Mas Jesus o olhou e disse: "Eis um verdadeiro israelita em que não há dolo." E Natanael reconheceu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Assim começou o discipulado, não com discursos, mas com encontros. Cada encontro um chamado, e cada chamado uma transformação. Entre os apóstolos estava também Tomé, lembrado muitas vezes por suas dúvidas, mas cujo ceticismo foi apenas um espelho da busca sincera de fé. E também Simão, o Zelote, um homem de convicções políticas e nacionalistas fortes. Ele esperava um Messias libertador, talvez um guerreiro que restaurasse Israel pela espada. Mas o que encontrou foi um Messias que libertava pelo amor, não pela guerra. E ainda assim, o seguiu. O Evangelho muda não apenas corações, mas também intenções. E havia Judas Iscariotes, um nome que, séculos depois, se tornaria sinônimo de traição, mas que naquele início era apenas mais um discípulo. Alguém que também acreditava, alguém que também ouviu o chamado e viu milagres. A história de Judas é um lembrete de que o chamado é verdadeiro, mas a resposta humana é livre. Deus convida. O homem escolhe. Os 12 não eram sábios nem poderosos. Não tinham títulos, nem influência, nem riqueza. Mas o que tinham, fé, disposição e um coração ensinável, era o suficiente para que o reino começasse a florescer. Jesus não buscava a perfeição, buscava entrega. Não pedia que entendessem tudo, apenas que o seguissem. E eles seguiram.
O chamado dos apóstolos não aconteceu de forma grandiosa. Não houve trombetas, nem multidões, nem coro de anjos no céu. Aconteceu no meio da rotina, no meio da vida comum, porque Deus gosta de se manifestar onde o cotidiano parece banal. Enquanto uns pescavam, outros escreviam, outros trabalhavam. E, de repente, o sagrado invadiu o simples. A partir dali, a vida deles jamais seria a mesma. Cada passo que dariam ao lado de Jesus seria uma lição viva. Cada olhar, cada gesto, cada silêncio seria um convite à transformação. O chamado não foi apenas para segui-lo geograficamente, mas espiritualmente. Deixar para trás não só o trabalho, mas as antigas formas de pensar, sentir e viver. E talvez, de certa forma, o mesmo chamado ecoe até hoje. Não nas margens do mar, mas nos sons da vida moderna, quando a alma se sente inquieta e algo dentro de nós sussurra: segue-me. O mesmo Jesus ainda chama, às vezes no meio do cansaço, outras vezes no silêncio da noite. E como os apóstolos, somos convidados a largar nossas redes invisíveis, as preocupações, os medos, as culpas, e simplesmente seguir. E assim começou a história que mudaria o mundo. Uma história de fé, de coragem e de imperfeição santificada. O chamado dos apóstolos não foi apenas o início de um movimento, foi o início de um modo de viver. Um modo que ainda convida cada coração cansado a confiar no mesmo olhar que um dia transformou pescadores em portadores de esperança. O sol nascia lentamente sobre os montes da Galileia, tingindo o céu com tons de ouro e púrpura. O canto dos pássaros anunciava o início de mais um dia, e entre os vilarejos de pedra e poeira, um grupo de homens caminhava, ainda se acostumando com o fato de que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Esses eram os apóstolos, homens comuns, agora discípulos de um mestre extraordinário. A rotina deles, embora sagrada, era simples. Não havia conforto, não havia luxo. Dormiam onde podiam. Em casas de irmãos generosos, sobre o abrigo de uma oliveira, ou junto às margens do caminho. Comiam o que encontravam. Pão seco, frutas e às vezes nada. Mas havia algo que alimentava mais que o corpo: a presença constante de Jesus. Era como se cada palavra dita por ele se tornasse um pedaço de pão espiritual, suficiente para sustentar o coração. Os evangelhos relatam que eles andavam muito, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Os pés descalços ou cobertos por sandálias gastas tocavam o chão quente e empoeirado, e o vento trazia o cheiro da terra e do mar. O caminho era cansativo, mas cheio de propósito. Cada passo era um aprendizado. Cada encontro, uma lição viva sobre o reino de Deus. Eles viam o Mestre ensinar as multidões, curar os enfermos, consolar os aflitos e desafiar os poderosos. E, aos poucos, começavam a perceber que o discipulado não era um lugar de honra, mas um caminho de serviço. Jesus mesmo dizia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavras fortes para homens que ainda tentavam compreender o que era o reino. No início, talvez eles sonhassem com glória, imaginassem tronos, poder, prestígio. Mas o tempo com Jesus os ensinou que o verdadeiro poder está em servir, que a grandeza não se mede pela altura de quem comanda, mas pela profundidade de quem ama. Eles aprenderam observando. Viam o Mestre lavar os pés dos outros, tocar os impuros, abraçar as crianças e perdoar os que o feriam. E entenderam que o reino não se impõe, ele se manifesta através da compaixão. Havia dias silenciosos em que caminhavam longas distâncias sobre o sol escaldante. Nessas horas, Jesus pouco falava. Apenas caminhava à frente, e os discípulos o seguiam em silêncio, sentindo a poeira subir e o suor escorrer. Mas mesmo no silêncio, aprendiam. Aprendiam a paciência, a perseverança, a humildade de quem segue sem saber o destino, confiando apenas no guia.
Era uma escola que não tinha paredes, mas cujas lições atravessariam os séculos. À noite, ao redor de pequenas fogueiras, eles conversavam. Falavam sobre as parábolas, sobre os milagres, sobre o que tinham visto durante o dia. Pedro, impetuoso, era o primeiro a questionar. João, o mais jovem, costumava se inclinar no peito do mestre, como quem busca abrigo no amor. Tiago observava com atenção. Mateus anotava mentalmente cada detalhe, cada palavra, talvez sem imaginar que um dia seu relato se tornasse o primeiro evangelho escrito. Jesus os ensinava com paciência. Às vezes corrigia com firmeza, outras apenas sorria, deixando que o tempo revelasse o sentido das coisas. Ele sabia que o discipulado não se constrói apenas com instrução, mas com convivência. Os apóstolos não estavam apenas aprendendo o que Jesus dizia, estavam aprendendo quem ele era. E isso transformava tudo. As multidões o seguiam. Homens, mulheres e crianças vinham de longe, buscando cura, direção e esperança. E os discípulos viam espantados a autoridade com que Jesus falava. Não era como os mestres da lei. Era como alguém que conhecia o coração humano profundamente. Cada palavra parecia atravessar o tempo e tocar o que estava escondido dentro de cada pessoa. Certa vez, em um dos dias mais longos, Jesus mandou que a multidão se assentasse. Havia mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os discípulos se preocuparam. Não havia comida suficiente. Mas diante de 5 pães e 2 peixes, o mestre agradeceu e mandou repartir. Eles obedeceram, talvez ainda confusos. E o milagre aconteceu diante de seus olhos cansados. Cada pedaço multiplicava-se e todos comeram até se saciar. Foi um dos primeiros momentos em que entenderam que nas mãos de Cristo o pouco se torna abundância. Essas experiências moldavam o coração dos apóstolos. A fé não nascia de um ensinamento teórico, mas da convivência com o impossível. Eles viam o amor em ação, viam a compaixão vencer o desespero, viam o céu tocar a terra em gestos simples. E começavam a entender que o discipulado não era apenas aprender com Jesus, era tornar-se como Jesus. Mesmo assim, havia dias difíceis. O cansaço físico, as dúvidas, os olhares desconfiados dos fariseus, as ameaças veladas dos poderosos. Eles eram um grupo de homens sem prestígio, acompanhando um mestre que desafiava o sistema religioso e político. Mas ainda assim, havia uma alegria inexplicável, porque mesmo sem entender tudo, sabiam que estavam no caminho certo. Às vezes, Jesus os chamava à parte, para momentos de silêncio e oração. Subia aos montes e eles o seguiam. Ali, no alto, o vento era frio e o céu estrelado parecia mais próximo. E eles o ouviam orar, não com formalidades, mas com intimidade. Era como se falasse com o pai de maneira natural, como um filho conversa com alguém que ama profundamente. E os discípulos percebiam que a oração não era um dever, mas um encontro. Em uma dessas noites, talvez tenham compreendido que o discipulado começa quando o coração se cala o suficiente para ouvir a voz de Deus. E que, às vezes, a maior lição vem não das palavras, mas do exemplo silencioso de quem vive o que prega. Os apóstolos, aos poucos, estavam sendo moldados. Homens comuns tornavam-se testemunhas do eterno. E o mundo começava a mudar, um dia simples de cada vez. Era comum que as manhãs começassem com murmúrios de expectativa. Onde Jesus estava, algo acontecia. As pessoas chegavam de todos os lados, enfermos trazidos em macas improvisadas, mães segurando filhos doentes, cegos sendo guiados por amigos, leprosos se aproximando de longe com medo e esperança misturadas. E no meio de tudo isso estavam os apóstolos, tentando compreender o que viam, tentando acompanhar o ritmo de um Deus que andava entre homens. Eles viam, dia após dia, o impossível acontecer diante de seus olhos, não como espetáculo, mas como expressão da misericórdia divina. Para os apóstolos,
Cada milagre era uma aula, um lembrete de que a fé não é um conceito, mas uma força viva, e que onde Jesus estava, a vida recomeçava. O primeiro milagre em Caná da Galileia ainda ecoava em suas memórias. Um casamento simples, o vinho acabando, o constrangimento iminente. E Jesus, discretamente, transformava a água em vinho. Nenhum anúncio, nenhuma grandeza, apenas um gesto silencioso que revelava o poder de quem se importa até com os detalhes. Os discípulos estavam lá. João, que mais tarde registraria o episódio, escreveu: "Este foi o princípio dos sinais de Jesus, e os seus discípulos creram nele." João 2:11. A fé começava ali, em um gesto doméstico, em uma celebração comum. E era assim que Deus costumava agir, no ordinário, revelando o extraordinário. Depois vieram os milagres de cura. Os apóstolos viam o toque de Jesus restaurar o que o tempo havia corroído. O cego de nascença que voltou a ver. O paralítico de Cafarnaum que se levantou diante de todos. O leproso que, ajoelhado, ouviu do mestre: "Quero ser limpo." E a pele que antes carregava a vergonha e o isolamento tornava-se nova como a de uma criança. Os discípulos se entreolhavam sem palavras. O que poderiam dizer diante do impossível? E, ao mesmo tempo, aprendiam algo sobre o coração do mestre. Jesus não realizava milagres para ser admirado. Ele os fazia porque via a dor das pessoas. Via o sofrimento e se movia de compaixão. Era isso que mais marcava os apóstolos. A sensibilidade de um Deus que sentia a dor humana como se fosse sua. Pedro, em especial, parecia se emocionar com cada cura. Talvez por ter vivido entre os simples, sabia o peso da dor. E cada milagre o lembrava de que o reino de Deus não era um conceito distante, mas uma presença real que tocava e transformava. Certa vez, em Cafarnaum, Jesus entrou na casa de Pedro e encontrou a sogra enferma com febre. Sem palavras, aproximou-se, tocou-lhe a mão, e ela foi curada. Levantou-se imediatamente e começou a servi-los. Um gesto simples, quase cotidiano, mas que dizia tudo. Onde o Cristo entra, a enfermidade sai e a vida volta ao seu lugar. Os milagres não eram apenas sinais do poder divino, mas anúncios de um novo modo de viver. A cada cura, a cada libertação, Jesus mostrava que o reino já estava entre eles. E os apóstolos, mesmo sem compreender plenamente, sabiam que estavam diante de algo que o mundo jamais entenderia. Houve também os milagres sobre a natureza, e esses talvez os tenham deixado ainda mais atônitos. Numa noite de ventos fortes, quando o barco era sacudido pelas ondas, os discípulos gritaram apavorados. Jesus dormia. Dormia como quem confia plenamente no Pai. Ele o despertaram. "Senhor, salva-nos! Perecemos!" E ele, levantando-se, repreendeu o vento e o mar. "Acalma-te!" E o mar se fez bonança. Mateus 8:26. O silêncio que se seguiu foi tão grande que os discípulos se entreolharam e disseram: "Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?" Aquela pergunta nunca mais sairia dos seus corações. Mas talvez o milagre mais marcante para eles tenha sido o da multiplicação dos pães e peixes, não apenas pelo poder, mas pela participação. Jesus os fez parte do milagre. Eles distribuíram o alimento, viram as cestas se multiplicar em suas próprias mãos. Foi a primeira vez que entenderam que o poder de Deus não age à distância, mas passa pelas mãos dispostas dos servos. Milagre é cooperação. E foi assim que aprenderam que a fé não é só esperar, mas agir confiando. Outro dia, enquanto caminhavam, um homem veio correndo. Jairo, chefe da sinagoga. Sua filha estava à beira da morte. Jesus o acompanhou. No caminho, uma mulher, 12 anos enferma, tocou na orla do manto do mestre. Ele parou, olhou em volta e perguntou: "Quem me tocou?" Pedro, confuso, respondeu: "Mestre, a multidão te aperta e dizes:
quem me tocou?" Mas Jesus sabia que havia saído poder. E quando a mulher se revelou, ele disse: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz." Lucas 8:48. Os discípulos presenciaram 2 milagres naquele mesmo dia: a mulher curada e a menina, filha de Jairo, que voltou à vida. O impossível dobrava os joelhos diante do Filho de Deus. Esses momentos moldavam não apenas a fé dos apóstolos, mas o entendimento de que a missão deles seria continuar essa obra. Eles seriam mais tarde os portadores dessa mesma autoridade, não para exibir poder, mas para manifestar amor. Quando Jesus os enviou pela primeira vez em missão, Mateus 10, ordenou: "Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai." Foi o primeiro ensaio do futuro ministério apostólico. E com mãos trêmulas, eles obedeceram e viram o mesmo poder de Deus agir através deles. A fé começava a se tornar viva, concreta, partilhada. Os milagres eram o sustento visível daquilo que Jesus pregava. Não eram meros sinais, mas janelas abertas para o reino. E cada vez que um cego via, um paralítico andava, ou um pecador era perdoado, os apóstolos viam diante de si o próprio coração de Deus pulsando em compaixão. Houve noites em que, depois de um dia cheio de curas e multidões, os discípulos se sentavam em silêncio, olhando as estrelas. Pedro talvez recordasse o momento em que andou sobre as águas, sentindo o medo e a fé misturados. João talvez pensasse nas lágrimas de gratidão das pessoas. Mateus, sempre observador, talvez visse nos milagres um novo tipo de justiça, uma que não condena, mas restaura. E enquanto o vento soprava leve, todos percebiam que o milagre maior não estava nas mãos de Jesus, mas no amor que ele oferecia a cada pessoa. Era esse amor que os transformava lentamente. Era esse amor que um dia os enviaria ao mundo para fazer as mesmas obras. Não em nome próprio, mas em nome daquele que é a própria vida. Conviver é, talvez, uma das tarefas mais difíceis do ser humano. E se isso é verdade entre pessoas comuns, imagine entre 12 homens de personalidades tão diferentes, vivendo juntos, caminhando sob sol e poeira, partilhando o mesmo pão, as mesmas esperanças e os mesmos medos. Os apóstolos de Jesus, antes de serem santos, foram homens. Homens de carne e osso, com temperamentos fortes, impaciências, opiniões e fraquezas. E é justamente isso que torna suas histórias tão próximas das nossas. Pedro era impetuoso. Falava primeiro, pensava depois. Tinha coragem, mas também medo. Era o tipo de homem que avançava quando todos hesitavam e recuava quando o medo o dominava. Andou sobre as águas e depois afundou. Jurou fidelidade e, horas depois, negou o mestre. Mas Jesus o amava justamente por isso, por sua paixão sincera, mesmo quando mal direcionada. André, seu irmão, era o oposto. Mais calmo, mais discreto. Foi ele quem apresentou Pedro a Jesus, mas raramente aparece nas cenas centrais dos evangelhos. Era o tipo de pessoa que não busca o protagonismo, mas sim a qual a história não acontece. Sempre pronto a levar outros até Cristo, mesmo que ele próprio ficasse nas sombras. A convivência entre irmãos não devia ser fácil. Pedro falava alto, André observava em silêncio. Mas aos poucos aprendiam que o reino precisa tanto de quem age quanto de quem observa. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eram intensos. O próprio Jesus os chamou de filhos do trovão. Havia fogo neles, uma paixão quase explosiva. Foram eles que pediram a Jesus um lugar à sua direita e à sua esquerda no reino. Ambição? Sim, mas também desejo sincero de estar perto dele. E o mestre, com paciência, transformou esse fogo impetuoso em zelo santo. A convivência entre Tiago e João devia ser animada. Irmãos de temperamento forte discutindo com Pedro sobre quem era o maior, e depois se unindo todos no serviço ao mesmo mestre. Mateus era o ex-cobrador de impostos.
alguém que vinha de um passado desprezado. Entre pescadores e zelotes, devia sentir o peso dos olhares desconfiados. Afinal, antes de seguir Jesus, ele trabalhava para o Império Romano, o inimigo. Mas o discipulado de Cristo não exclui, inclui. E Mateus se tornou um símbolo da graça que redime o passado. O simples fato de ele estar ali já era uma mensagem viva. Ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Simão, o zelote, era o contrário de Mateus. Provavelmente envolvido com movimentos nacionalistas, sonhava em ver Israel livre do domínio de Roma. Se dependesse de seu impulso inicial, talvez jamais se sentasse à mesma mesa que um ex-cobrador de impostos. Mas ali estavam os dois, lado a lado, aprendendo que no reino de Deus não há espaço para o ódio, porque a cruz une o que o mundo separa. Esse contraste entre eles era uma pregação silenciosa. Jesus os reuniu não porque eram iguais, mas porque seriam exemplo de unidade na diversidade. Tomé era o cético. Cético não no sentido de descrente, mas de quem precisa ver, tocar, compreender. Enquanto outros aceitavam mais facilmente, Tomé perguntava. E se há algo que Jesus nunca rejeitou, foi a dúvida sincera. A dúvida que busca é parte do caminho da fé. Os outros discípulos às vezes podiam se irritar com ele. Mas mais tarde, seria justamente Tomé quem proclamaria uma das confissões mais profundas. Senhor meu e Deus meu. A convivência o transformou, porque a convivência com Cristo transforma tudo. Felipe era o racional, o prático. Quando Jesus perguntou onde poderiam comprar pão para alimentar a multidão, foi ele quem respondeu com lógica. 200 denários não bastariam para que cada um recebesse um pedaço. Felipe calculava, mas o mestre queria ensiná-lo a confiar além da razão. E é bonito pensar que Jesus nunca exigiu dos discípulos que deixassem de pensar, apenas que aprendessem a crer também. Bartolomeu, ou Natanael, era o sincero. Disse sem disfarces: pode vir algo bom de Nazaré? E foi justamente essa sinceridade que o aproximou de Jesus, porque Deus prefere a honestidade da dúvida à falsidade da devoção aparente. Natanael aprendeu que a fé começa quando a verdade do coração encontra a verdade de Deus. E havia Judas Iscariotes. Durante muito tempo, foi apenas mais um entre eles. Guardava o dinheiro do grupo, participava das conversas, via os milagres, ouvia os ensinamentos. Era um discípulo como os outros, até que o amor ao dinheiro e as decepções internas o afastaram do propósito. Os apóstolos não perceberam de imediato. É possível que Judas escondesse bem seus conflitos, e talvez em algum ponto tenha deixado o coração endurecer. A convivência mostra tudo, as virtudes e as sombras. Mas mesmo Judas foi amado por Jesus até o fim. No momento do beijo da traição, o mestre ainda o chamou de amigo. E isso diz muito sobre a misericórdia divina. A convivência entre os apóstolos era uma escola de humanidade. Eles discutiam, erravam, pediam perdão, recomeçavam. Disputavam quem seria o maior, e Jesus ensinava: quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Eles aprendiam, entre tropeços e reconciliações, que a fraternidade é o primeiro passo do reino. Nem sempre havia harmonia. Houve momentos de cansaço, irritação, desentendimento. Afinal, eram homens sob pressão constante, vivendo novo, sem entender completamente o que viam. Mas mesmo assim, caminhavam juntos, porque seguiam o mesmo mestre. E no fundo, sabiam que o amor que os unia era maior que as diferenças que os separavam. Jesus pacientemente os conduzia. Às vezes corrigia, outras vezes apenas deixava o tempo agir. Sabia que a santidade não nasce pronta. É fruto de convivência, de perdão e de perseverança. A paciência de Cristo era a cola invisível que mantinha aquele grupo unido. E com o tempo, os apóstolos entenderam que o discipulado não é apenas seguir Jesus, mas também aprender a viver com os outros que o seguem. Quantas lições cabem em uma simples caminhada? Enquanto seguiam por estradas empoeiradas, sob o sol da Palestina, o mestre transformava cada conflito em ensino, cada diferença em oportunidade. Pedro aprendia humildade,
André, coragem. Tiago e João, mansidão. Mateus e Simão, reconciliação. Tomé, confiança. Felipe, fé. Natanael, sinceridade. E Judas Iscariotes, ainda que perdido, ensinava os outros a vigilância. Deus usava até as falhas para moldá-los. E assim, pouco a pouco, aquele grupo de homens tão diferentes começou a se tornar uma fraternidade. Não perfeita, mas real. Unida não pela ausência de conflitos, mas pela presença constante do amor. E o amor, esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, seria o alicerce da igreja que nasceria deles. Jerusalém estava cheia. As ruas vibravam com vozes, vendedores, peregrinos, o cheiro de pão assado e especiarias. Era o tempo da Páscoa, a festa da libertação, o memorial da saída do Egito, da passagem da escravidão para a liberdade. Mas, naquela noite, algo muito mais profundo aconteceria. A libertação não seria apenas recordada, seria cumprida. E, no centro de tudo, um pequeno grupo de homens se reunia em uma sala simples, sem saber que aquela seria a noite mais decisiva de suas vidas. Jesus havia pedido que preparassem a ceia. Pedro e João cuidaram dos detalhes: o cordeiro, o vinho, o pão sem fermento, as ervas amargas. Tudo conforme a tradição. Mas havia uma atmosfera diferente no ar. Algo sagrado e ao mesmo tempo pesado. Os apóstolos percebiam, mesmo sem entender, que o mestre parecia mais silencioso, mais introspectivo. Os olhos de Jesus, sempre serenos, agora traziam uma profundidade difícil de descrever, como quem vê além do tempo. Eles se sentaram à mesa. O pão foi partido, o vinho servido, e o diálogo começou com palavras familiares, mas com um tom novo. Jesus olhou para os discípulos e disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Havia ternura e despedida nessas palavras. O mestre sabia o que estava por vir. Os discípulos, não. Para eles, era mais uma ceia. Para ele, era o início da redenção. A mesa era o lugar onde tudo se tornava íntimo. Ali estavam os mesmos rostos que o haviam acompanhado desde o início. Pedro, João, Tiago, André, Mateus, Tomé, Filipe, Bartolomeu, Simão, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. 12 homens, 12 histórias, 12 corações inquietos. Jesus os amava a todos, inclusive aquele que já havia decidido traí-lo. E, ainda assim, o amor dele não recuou. Durante a ceia, o mestre fez algo que nenhum deles esperava. Levantou-se, tirou o manto, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Um gesto impensável para um mestre. Pedro, espantado, protestou: Senhor, tu me lavas os pés? E Jesus respondeu: O que eu faço não sabes agora, mas entenderás depois. Pedro insistiu: Não me lavarás os pés. Mas o mestre disse: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro, num misto de amor e confusão, cedeu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Foi uma cena de rendição e aprendizado. Jesus, o Senhor, ajoelhado diante de homens imperfeitos, ensinava com o exemplo que a grandeza do reino é servir. Quando terminou, voltou à mesa e disse: Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E naquele gesto silencioso, instituiu a humildade como lei eterna entre os seus. Os apóstolos ainda não entendiam que aquela era uma despedida, mas algo em seus corações começava a pressentir que o tempo de caminhar lado a lado estava chegando ao fim. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois tomou o cálice e disse: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O silêncio tomou conta da sala. Os apóstolos se olharam, não entendiam tudo,
mas sentiam o peso daquelas palavras. Era um novo pacto sendo selado, uma nova aliança escrita não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Então Jesus falou algo que fez o ar pesar. Um de vós há de me trair. As palavras caíram como um trovão no meio do jantar. Os rostos se voltaram, confusos, assustados. Sou eu, Senhor? Perguntavam um a um. Judas manteve o olhar baixo. O pão já estava em sua mão. Jesus o olhou e disse: O que fazes, faze-o depressa. E Judas saiu. À noite, como que em resposta, se adensou. Era como se até o vento tivesse parado para ouvir o som da traição que se aproximava. Depois que ele saiu, Jesus continuou falando. Palavras de amor, consolo e advertência. Disse: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E Pedro, fiel e impulsivo, declarou: Senhor, darei a minha vida por ti. Mas Jesus respondeu com tristeza e ternura: Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. O coração de Pedro apertou. Ele não acreditava. Como poderia negar o mestre? Mas o mestre conhecia o coração humano e sabia que a fé é feita também de quedas. A ceia prosseguiu, e o clima se tornou cada vez mais denso, mas também mais sagrado. Jesus falou sobre o Espírito Santo, o Consolador que viria. Prometeu: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Essas palavras seriam o consolo dos apóstolos nos dias sombrios que viriam. Eles não sabiam, mas estavam recebendo ali a última lição direta antes da cruz. Era a preparação para a ausência e, paradoxalmente, para uma presença ainda mais profunda. Quando terminaram, cantaram um hino. Talvez o Salmo 118, tradicional na Páscoa. Depois, saíram para o Monte das Oliveiras. A lua iluminava o caminho, e o vento trazia o som distante da cidade. Os apóstolos o seguiram em silêncio, o coração apertado, sem entender o tamanho do momento. A dar passo era um adeus que o corpo não queria dar. Naquela noite, a dor da separação começou a nascer. Mas, junto dela, nasceu também o maior gesto de amor que o mundo já veria. Os apóstolos não sabiam, mas estavam prestes a testemunhar o centro da história da salvação. O pão partido e o cálice levantado seriam lembrados para sempre, não como símbolos de perda, mas como promessas de vida eterna. A madrugada caía sobre Jerusalém, como um véu pesado. O ar estava frio e a cidade parecia conter a respiração. Depois da ceia, depois das promessas e das lágrimas, veio o jardim, o Getsêmani. Ali, entre oliveiras antigas, começou o momento que mudaria para sempre o curso da humanidade. Jesus se afastou um pouco, ajoelhou-se e orou. Os apóstolos, cansados, tentaram vigiar, mas o sono os venceu. Somente o Mestre permaneceu desperto, em oração profunda, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Pedro, Tiago e João o viram se afastar e cair com o rosto em terra. As palavras que ecoavam na noite eram de entrega e dor. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Era a oração da rendição perfeita. Enquanto ele orava, gotas de suor como sangue caíam ao chão. E de longe, os discípulos dormiam, não por indiferença, mas por exaustão da alma. Eles não sabiam que aquele era o limiar entre o céu e a terra. Então vieram os passos, as tochas e o som metálico das espadas. Judas guiava os guardas do templo. O beijo da traição, frio e silencioso, marcou o início da dispersão. Os apóstolos, tomados de medo, se espalharam na escuridão. Pedro tentou reagir, cortando a orelha de um servo, mas Jesus o deteve. Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E mesmo ferido, o homem foi curado. O último gesto de amor antes da prisão. Jesus foi levado, e os discípulos, escondidos. O medo os envolveu como um nebuloso.
O que antes era esperança, agora parecia ruir. Aquele que andava sobre as águas estava preso. O que acalmava tempestades, agora era julgado como um criminoso. Pedro o seguiu de longe, misturado à multidão, observando de longe o tribunal. Quando alguém o reconheceu, ele negou: "Não conheço esse homem." 3 vezes. E quando o galo cantou, o olhar de Jesus o encontrou. Não foi um olhar de condenação, mas de compaixão. Pedro saiu e chorou amargamente. A manhã seguinte trouxe o som da multidão e o peso da injustiça. Pilatos lavou as mãos. O povo gritou, e o mestre foi entregue. Os apóstolos não estavam lá em maioria. O medo os havia dispersado. Apenas João permaneceu próximo, junto de Maria, a mãe de Jesus, e algumas mulheres fiéis. O resto observava de longe, incapaz de compreender como o Filho de Deus podia se submeter à dor humana. A cruz se ergueu fora dos muros da cidade. O céu, que antes fora claro, se tornou denso. O vento soprou diferente. O tempo parecia parar. E ali, naquele alto, o amor se fez entrega total. Nenhuma força do ódio pôde impedir o gesto supremo da redenção. Mas para os apóstolos, naquele momento, tudo parecia perdido. A esperança que havia movido seus passos por 3 anos, agora parecia vencida pela sombra. Maria, silenciosa, ficou aos pés da cruz. João, ao lado dela, ouviu as palavras do Mestre: "Mulher, eis aí o teu filho." E olhando para João, "Eis aí tua mãe." Mesmo na dor, Jesus pensava no cuidado, na continuidade, na ternura que sustentaria os seus depois da partida. Era um amor que permanecia mesmo enquanto tudo parecia acabar. Ao longe, talvez Pedro chorasse. Tomé se escondia, tentando entender. Mateus, Filipe, Tiago e os outros se recolhiam em silêncio, tomados por um vazio que palavras não poderiam preencher. O mundo, por algumas horas, pareceu sem sentido. Mas Deus não estava ausente. Mesmo quando o céu se escureceu, o plano divino seguia firme, invisível aos olhos, mas perfeito em propósito. O Mestre, no alto, olhou para o céu e disse: "Está consumado." João 19:30. E inclinou a cabeça. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até o vento pareceu parar. O véu do templo se rasgou, a terra tremeu. E o amor venceu, mesmo quando parecia derrotado. Os apóstolos, porém, ainda não sabiam disso. Tudo o que viam era perda, dor, ausência. A dispersão foi inevitável. Cada um buscou refúgio onde pôde. Pedro, abatido pela culpa, voltou às lembranças do lago, talvez à beira da mesma água onde havia sido chamado. Tomé se isolou, incapaz de acreditar no que havia acontecido. João permaneceu com Maria, guardando o que vira em silêncio. Os outros se esconderam, temendo ser os próximos. Era o tempo do medo, o tempo do silêncio, o tempo em que a fé parecia enterrada junto ao corpo do Mestre. E ainda assim, mesmo em meio à dispersão, algo sutil começou a brotar. Um fio de esperança pequeno, como uma chama em noite escura. Porque em algum lugar dentro de cada um deles, permanecia viva a lembrança de suas palavras: "Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei." Não compreendiam o significado, mas as palavras ecoavam. E seria justamente essa memória que o sustentaria até o amanhecer da ressurreição. Os apóstolos, frágeis e humanos, viveram o tempo da perda. Mas o amor de Deus nunca os perdeu de vista. Mesmo escondidos, mesmo dispersos, estavam guardados. Porque o que parecia o fim era, na verdade, o início de algo eterno. O sábado havia terminado. E o amanhecer do primeiro dia da semana nascia sobre Jerusalém com uma calma diferente. O ar ainda era frio, mas havia algo novo no vento, como se a própria criação esperasse por uma notícia que estava prestes a ser revelada. A cidade acordava lentamente,
sem saber que naquele dia a história do mundo inteiro seria reescrita. Maria Madalena caminhava em silêncio, levando aromas para ungir o corpo do Mestre. Seu coração pesava, não apenas de tristeza, mas de amor. A ausência de Jesus deixava um vazio que o tempo não poderia preencher. Ao chegar ao túmulo, percebeu algo estranho. A pedra fora removida. O sepulcro estava aberto. Correu, aflita, até Pedro e João. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. João 20:2. Os dois saíram apressados. Pedro corria com o coração em disparada. Parte medo, parte esperança, parte incredulidade. João corria também, mais rápido, e chegou primeiro. Olhou para dentro, viu os lençóis no chão, o sudário dobrado à parte. Pedro entrou logo depois, observando tudo em silêncio. Nenhum corpo, nenhuma explicação. Apenas o silêncio do milagre prestes a se revelar. Então João escreveu: viu e creu. João 20:8. Mas ainda não compreendiam por completo. Voltaram confusos, sem saber o que pensar. Mas Maria Madalena ficou. Ficou chorando junto à entrada do túmulo, incapaz de partir. E foi nesse choro que o impossível aconteceu. Ela ouviu uma voz: mulher, por que choras? Pensando ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. E então ouviu seu nome: Maria. Apenas isso. Uma palavra, e o mundo inteiro se transformou. Ela o reconheceu, era ele, o ressuscitado. A morte havia sido vencida e a esperança renascia em forma humana diante dos seus olhos. Ela correu de volta aos discípulos, o coração ardendo. Eu vi o Senhor. João 20:18. E com essa frase o evangelho se reabriu para sempre. A notícia começou a percorrer corações ainda assustados. Mas naquela manhã, poucos ousavam acreditar completamente. A alegria ainda parecia grande demais para ser verdadeira. Naquela noite, enquanto as portas estavam trancadas por medo dos judeus, algo extraordinário aconteceu. Os apóstolos estavam reunidos, falando em voz baixa, tentando entender os rumores. De repente, no meio deles, Jesus apareceu. Não veio com estrondo nem luz ofuscante. Veio com paz. Disse apenas: a paz seja convosco. E mostrou as mãos e o lado. O silêncio virou espanto. O espanto virou alegria. A vida estava ali, diante deles. Os olhos se encheram de lágrimas, e o medo começou a se dissolver como névoa sob o sol. Ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Foi o primeiro sopro da nova criação. O mesmo Deus que soprou vida em Adão, agora soprava a esperança nos discípulos. Eles, que haviam se dispersado, agora se reencontravam. Não apenas entre si, mas com o próprio sentido da fé. Mas Tomé não estava ali. Quando lhe contaram, ele duvidou. Se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, não acreditarei. Durante uma semana viveu na angústia entre o que ouvia e o que não podia crer. E então, 8 dias depois, Jesus apareceu novamente. As portas ainda estavam fechadas. O mestre entrou e disse as mesmas palavras: a paz seja convosco. E voltando-se a Tomé: ponha aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estenda a tua mão e ponha-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, com lágrimas e tremor, respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus respondeu: porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa resposta não era apenas para Tomé, mas para todos os que viriam depois. Para cada coração que ao longo dos séculos escolheria crer mesmo sem ver. O reencontro com Tomé foi a confirmação de que a fé é maior que a dúvida e que a presença de Cristo não depende da visão, mas da confiança. Depois disso, os apóstolos começaram a se reunir com mais frequência. A tristeza se tornava memória e a alegria ganhava corpo. Pedro, ainda envergonhado por sua negação, foi chamado à parte por Jesus à beira do mar. O vento soprava sobre as águas do mesmo lago onde tudo havia começado. O mestre perguntou 3 vezes: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. João 21, 15, 17. 3 negações,
3 declarações de amor. Pedro foi restaurado. O homem que chorara em desespero agora se levantava em missão. Ali o discipulado recomeçou. Os apóstolos compreenderam que a cruz não fora derrota, mas vitória, que a morte não fora o fim, mas o começo, e que o Cristo ressuscitado não apenas havia vencido a sepultura, mas também o medo deles. Os reencontros se multiplicaram. Jesus apareceu no caminho de Emaús, conversando com 2 discípulos desanimados. Falou com eles sobre as Escrituras, partiu o pão e no partir do pão o reconheceram. Depois, desapareceu diante deles, mas o coração deles ardia. Disseram um ao outro: Porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava? Lucas 24:32. A presença do ressuscitado era assim. Não se impunha com força, mas se revelava no amor, na partilha, na palavra viva. Aos poucos, os apóstolos deixaram de ser apenas seguidores, tornaram-se testemunhas. Homens transformados pela presença de um Deus que venceu a morte e os reencontrou em meio à fragilidade. Agora compreendiam o que antes apenas ouviam, que o reino de Deus é real, que a vida é mais forte que a morte e que a esperança nunca morre para quem crê. E enquanto o sol se punha novamente sobre a Galileia, os discípulos se reuniam e oravam. Não havia mais medo nem confusão, apenas a certeza de que o amor de Deus havia triunfado para sempre. O silêncio da sepultura fora quebrado, e no lugar do luto nasceu a promessa eterna da vida que jamais se apaga. Os dias que se seguiram à ressurreição foram de espera e preparação. Jesus aparecia aos discípulos em diferentes momentos, fortalecendo-lhes a fé e relembrando as promessas. Falava do reino, explicava as Escrituras, partilhava o pão. E, em cada encontro, o medo que antes os dominava se transformava em coragem silenciosa. Eles já não eram os mesmos homens que haviam fugido no Getsêmani. Agora havia luz nos olhos, convicção no coração e um propósito claro: levar adiante a mensagem do Mestre. No Monte das Oliveiras, antes de ser elevado ao céu, Jesus lhes disse: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E tendo dito isso, foi elevado às alturas. Os apóstolos ficaram olhando para o céu até que uma nuvem o encobriu de seus olhos. 2 anjos apareceram e disseram: Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado, voltará do mesmo modo como o viste subir. Eles voltaram para Jerusalém com um coração cheio de esperança. O Mestre partira, mas a promessa permanecia viva. Reunidos em uma casa simples, esperavam. Eram cerca de 120 pessoas, homens e mulheres, que haviam seguido Jesus e agora oravam juntos. Pedro, restaurado, assumia naturalmente a liderança. João, o discípulo do amor, mantinha o grupo unido pela ternura e pela fé. Maria, a mãe de Jesus, estava com eles, silenciosa, orante, guardando no coração tudo o que havia vivido. Os dias se sucediam em oração constante. Era uma espera santa, uma espera obediente. Eles não sabiam quando nem como o Espírito viria, mas sabiam que ele viria. E então chegou o dia de Pentecostes. Era uma das grandes festas judaicas, 50 dias após a Páscoa. Jerusalém estava cheia de peregrinos de todas as partes. As ruas fervilhavam de vozes e línguas diferentes. Mas dentro daquela casa, o grupo permanecia em oração, como quem aguarda o amanhecer de algo eterno. De repente, ouviu-se um som vindo do céu, como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. As palavras começaram a fluir, as vozes se elevaram, e cada um falava conforme o Espírito lhes concedia. Era o cumprimento da promessa. O poder de Deus agora habitava neles, não como força visível, mas como presença viva. As pessoas nas ruas ouviram o som e correram para ver o que acontecia.
Homens de todas as nações ouviram os discípulos falarem em seus próprios idiomas e se admiravam. Como os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua? A confusão virou espanto. Alguns zombavam, dizendo que estavam embriagados. Mas Pedro se levantou e com voz firme pregou. O mesmo Pedro que um dia negara o Mestre, agora proclamava com coragem: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, isto vos seja notório. Estes homens não estão embriagados, como pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. As palavras fluíam com autoridade. Era o Espírito falando através dele. Enquanto Pedro pregava, os corações se quebrantavam. Multidões ouviam, com lágrimas, e perguntavam: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. A igreja nascera. Não em templos, nem estruturas humanas, mas no coração de homens e mulheres tocados pelo fogo do céu. A partir daí então, a vida dos apóstolos se transformou completamente. Aquele grupo que antes se escondia, agora falava em público, enfrentando multidões e autoridades. Não havia mais medo, apenas missão. Reuniam-se nas casas, partiam o pão, perseveravam na doutrina e na oração. Tudo o que tinham era compartilhado: os bens, as alegrias, as dores. Viviam como uma verdadeira família espiritual. O amor era o centro e o Espírito Santo o guia. Pedro e João curavam enfermos nas portas do templo. Filipe pregava em Samaria. Tiago organizava a comunidade em Jerusalém. E as mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e tantas outras, anunciavam com igual fervor a boa notícia. O reino de Deus começava a se espalhar, não pela força, mas pela fé. Os apóstolos sabiam que enfrentariam perseguições, mas a coragem era maior que o medo. Eles haviam visto a morte ser vencida. Nada mais poderia assustá-los. O Espírito lhes dava palavras, discernimento, consolo e poder. Cada cura, cada conversão, cada novo coração tocado era mais uma centelha da presença de Deus no mundo. E nas noites tranquilas, quando se reuniam para orar, talvez ainda lembrassem dos dias com o Mestre, as caminhadas na Galileia, as parábolas, os risos, os silêncios. Mas agora entendiam. Jesus não estava ausente. Estava presente de uma forma nova, invisível, mas completamente real. O Espírito Santo era a continuidade da presença de Cristo. Não mais ao lado deles, mas dentro deles. Era o mesmo amor, o mesmo poder, a mesma luz. O Pentecostes não foi apenas o nascimento da igreja. Foi o nascimento de uma nova humanidade. A partir dali, o mundo nunca mais seria o mesmo. Os apóstolos, que um dia temeram, agora marchavam em fé. Os homens que antes fugiram, agora avançavam. E por onde passavam, deixavam rastros de luz e de transformação. O fogo que desceu naquele dia não era apenas para esquentar corações, era para acender uma chama que jamais se apagaria. O vento soprava diferente depois do Pentecostes. Aquela pequena comunidade de crentes em Jerusalém, unida em oração e simplicidade, começava a se mover como uma chama que o próprio Deus espalhava. O Espírito os impulsionava a sair, a ir além das fronteiras conhecidas, a levar o nome de Jesus a lugares onde ele nunca fora ouvido. O mundo estava prestes a ser tocado pela fé desses homens e mulheres que haviam caminhado com o Mestre. Pedro foi o primeiro a dar passos fora das paredes da Cidade Santa. Cheio do Espírito, ele pregava com ousadia nas praças e nos pátios do templo. Curas e sinais acompanhavam suas palavras. O mesmo homem, que antes negara o Senhor,
agora proclamava diante das multidões: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. E muitos criam. A igreja crescia, não por poder humano, mas pela força do testemunho. João, o apóstolo do amor, permanecia ao lado dele, firme e sereno. Os dois subiam ao templo na hora da oração, e ali, à porta chamada Formosa, encontraram um homem coxo de nascimento. Pedro olhou para ele e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Atos 3:6. E o homem se levantou, andando, saltando e louvando a Deus. O milagre atraiu multidões, e com elas vieram também as perseguições. Mas nada detinha o avanço da palavra. Enquanto isso, a notícia do Evangelho começou a se espalhar para além de Jerusalém. Felipe foi a Samaria e pregou ali com grande poder. O povo ouvia com atenção, e muitos eram libertos e curados. Foi em Samaria também que Pedro e João impuseram as mãos sobre os novos crentes, e eles receberam o Espírito Santo. Mais tarde, Felipe seria conduzido pelo Espírito até numa estrada deserta onde encontrou um eunuco etíope lendo o livro do profeta Isaías. Ele explicou as Escrituras, anunciou Jesus e, à beira da estrada, o homem foi batizado. E assim, por meio de um encontro simples, o Evangelho começou a alcançar até o continente africano. Em pouco tempo, o movimento crescia e cruzava fronteiras. Homens e mulheres deixavam suas casas, seus trabalhos, suas rotinas para seguir esse chamado. Não levavam espadas nem riquezas, apenas a fé e a lembrança viva de um Cristo ressuscitado. E, onde chegavam, o amor transformava. As pessoas viam nos apóstolos algo diferente, uma paz que não dependia das circunstâncias, uma alegria que resistia ao sofrimento. Era o reflexo da presença do Espírito. Entre os convertidos de Jerusalém estava Saulo de Tarso, o perseguidor que se tornaria apóstolo. Sua conversão foi um dos momentos mais marcantes da história da fé. No caminho de Damasco, envolto por uma luz, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Caído ao chão, ele perguntou: Quem és, Senhor? E ouviu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Daquele encontro nasceu Paulo, o apóstolo dos gentios, o missionário incansável. E com ele, o evangelho se espalharia por todo o mundo conhecido. As viagens missionárias de Paulo se tornaram a espinha dorsal da expansão cristã. Ele viajou por cidades e regiões do Império Romano: Antioquia, Chipre, Filipos, Corinto, Éfeso, Tessalônica, Roma. Cada lugar era uma semente lançada. Em cada cidade, uma igreja nascia. Ele pregava em sinagogas, praças, casas, mercados, onde quer que houvesse alguém disposto a ouvir. E sempre com a mesma mensagem: Cristo vive, e seu amor é para todos. Os apóstolos não viajavam com comodidade. As estradas eram longas, as travessias de barco perigosas, as cidades muitas vezes hostis, mas nada os detinha. A presença de Deus os sustentava. Eles aprendiam que o verdadeiro descanso não estava na segurança das rotas, mas na certeza da missão. Pedro foi a Jopa, a Lida, a Cesareia, e ali viveu um dos momentos mais transformadores de sua fé. Numa visão, viu um lençol descendo do céu, com toda a espécie de animais, e ouviu uma voz que dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ele respondeu: Nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E a voz replicou: Não chames impuro ao que Deus purificou. Atos 10, 13-15. Pouco depois, foi chamado à casa de Cornélio, um centurião romano.
e entendeu que o Evangelho não era somente para Israel, mas para todas as nações. Foi o início de uma nova era, a fé cristã tornando-se universal. Enquanto Pedro abria caminhos, Paulo organizava comunidades e escrevia cartas que se tornariam a base teológica da igreja. Em Filipos, foi preso junto a Silas, mas à meia-noite oravam e cantavam. O chão tremeu, as portas se abriram e até o carcereiro se converteu. Em Atenas, falou no Areópago, entre filósofos e sábios, sobre o Deus desconhecido. Em Corinto, trabalhou como fazedor de tendas enquanto pregava. Em Éfeso, enfrentou tumultos, mas viu a fé florescer. Por onde passava, deixava rastros de transformação e esperança. Os outros apóstolos também se espalharam. Tomé levou o evangelho até as terras da Índia, onde plantou sementes que florescem até hoje. André pregou na região da Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, testemunhou em Jerusalém. Filipe e Bartolomeu anunciaram a fé em terras distantes. Cada um deles levou consigo o mesmo espírito, a mesma convicção, a mesma chama. Não havia templos luxuosos, não havia riqueza, não havia influência política. Mas havia o poder da palavra e o testemunho de vidas transformadas. As casas se tornavam igrejas, as praças se tornavam púlpitos, os corações se tornavam altares e, pouco a pouco, o evangelho alcançava os confins da terra, como o Mestre havia prometido. Os apóstolos sabiam que o caminho seria difícil, mas também sabiam que não estavam sozinhos. A promessa de Cristo permanecia viva. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Essa certeza o sustentava nas noites frias, nas longas estradas, nas incertezas da jornada. Cada passo, cada palavra, cada pregação era um ato de fé. O mundo estava sendo transformado, mas não por força, mas por amor. E esse amor que começou à beira de um lago, agora cruzava mares e fronteiras, tocando povos e línguas que jamais haviam ouvido o nome de Jesus. Era o cumprimento da promessa, o florescer do reino em terra humana. E os apóstolos, agora mais do que discípulos, se tornavam pilares de uma fé que nenhuma distância ou tempo poderia apagar. Os anos passaram, e o evangelho florescia como uma árvore cujas raízes se aprofundavam na terra, e cujos ramos se estendiam até os confins do mundo conhecido. Os apóstolos, já amadurecidos pela fé, viam a semente que haviam recebido das mãos do Mestre multiplicar-se em cada comunidade, em cada novo discípulo, em cada vida transformada. Mas, junto ao crescimento da igreja, vieram também as provações. O Império Romano via o cristianismo com desconfiança. Para muitos, era apenas mais uma seita entre tantas. Mas havia algo diferente nesses homens e mulheres. Eles não temiam. Falavam de amor, de perdão, de um reino que não era deste mundo. Recusavam-se a adorar o imperador porque só reconheciam um Senhor, Jesus Cristo. E essa fidelidade incompreendida despertava hostilidade. Mesmo assim, o fogo da fé não se apagava. Pelo contrário, quanto mais era pressionado, mais se espalhava. Pedro, o pescador transformado em pastor, seguia firme em sua missão. Pregava em Roma, escrevia às igrejas dispersas, animava os irmãos a permanecerem firmes na esperança. Suas cartas transbordavam encorajamento. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Resistam firmes na fé. Pedro já não era o homem impetuoso de antes. Era um homem sábio, sereno, profundamente consciente do preço e do valor da fé.
E quando chegou a hora de testemunhar com a própria vida, o fez com humildade, pedindo que sua cruz fosse invertida, pois não se achava digno de morrer como um mestre. Mas o seu testemunho não foi de derrota, foi de vitória eterna. João, o discípulo amado, viveu mais tempo. Sobreviveu às perseguições, às prisões, aos exílios. Na ilha de Patmos, recebeu visões grandiosas, a revelação do Apocalipse, o testemunho de que o mal teria fim e o reino de Deus prevaleceria. Em sua velhice, João era lembrado por uma frase simples dita repetidas vezes: Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele havia entendido que no fim de tudo, o amor é o que permanece. Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a dar a vida pelo Evangelho. Sua morte abalou a comunidade de Jerusalém, mas também fortaleceu o testemunho dos demais. André levou a mensagem até a Grécia. Tomé seguiu para o Oriente. Filipe pregou na Frígia. Bartolomeu percorreu a Arábia e a Índia. Mateus evangelizou entre os etíopes. Cada um deles trilhou um caminho diferente, mas todos carregavam a mesma luz. E mesmo diante das perseguições, nenhum deles retrocedeu. As primeiras comunidades cristãs eram lugares de partilha e coragem. Reuniam-se discretamente, às vezes em casas, outras em catacumbas, mas o clima era de paz e comunhão. Cantavam salmos, partiam o pão, contavam as histórias do Mestre. O que os unia não era o medo, mas a fé. Eles sabiam que a vida não podia ser tirada, apenas transformada. Havia algo nos cristãos que o mundo não conseguia entender: a serenidade diante da adversidade. Mesmo quando eram rejeitados, respondiam com oração. Mesmo quando eram feridos, respondiam com o perdão. E assim, o testemunho dos apóstolos frutificava, não apenas em palavras, mas em atitudes. A igreja se tornava o reflexo do próprio Cristo, ferida, mas viva, perseguida, mas fiel. As viagens missionárias haviam formado novas lideranças. Homens como Barnabé, Silas, Timóteo e Lucas continuavam a obra dos apóstolos. As cartas circulavam entre as comunidades, levando encorajamento e doutrina. E o Evangelho, mesmo sob pressão, avançava. Roma, o coração do império, já começava a ouvir o nome de Jesus em seus becos e palácios. A fé que nascera na Galiléia agora tocava o trono mais poderoso da terra. Paulo, o missionário incansável, seguiu pregando até o fim. Mesmo preso, escrevia com esperança: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sua vida era prova de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E mesmo quando tudo parecia se fechar ao seu redor, a palavra se abria diante do mundo. De suas prisões, saíram cartas que até hoje inspiram coragem e fé. Não há registro exato de todos os lugares e momentos finais de cada apóstolo, mas há uma certeza que ecoa em todas as tradições. Eles foram fiéis até o fim. Cada um deu o testemunho que lhe cabia, uns pela palavra, outros pelo silêncio, uns pela viagem, outros pelo sofrimento. Mas todos deixaram atrás de si uma herança espiritual que nenhuma história pode apagar. As comunidades cresceram, o evangelho se espalhou e os séculos passaram. Mas o exemplo deles continua a ecoar. A fé que um dia atravessou desertos, mares e impérios continua acendendo corações em todas as nações. A coragem deles se tornou o alicerce da esperança. A igreja, nascida entre lágrimas e orações, permanece como testemunho vivo de que a verdade de Deus não pode ser silenciada. No fim, o legado dos apóstolos não é de dor, mas de amor.
não é de derrota, mas de confiança. Eles provaram que seguir a Cristo é viver para algo maior que a própria vida. E por isso, mesmo quando seus nomes foram apagados das ruas e suas vozes silenciadas, suas histórias continuaram a falar. Porque a fé verdadeira nunca morre, apenas se multiplica. E assim o ciclo se completava. Os homens simples da Galileia, que um dia deixaram redes e barcos, agora deixavam o mundo com o coração entregue a Deus. E através deles, o Evangelho continuava a ecoar, suave e eterno, como o som do vento do Espírito que jamais deixa de soprar. As areias da Galileia já não guardam pegadas. O vento apagou os traços dos pés que caminharam com o Mestre. E as ondas do mar de Tiberíades já levaram o eco das conversas e dos risos daqueles dias. Mas, de alguma forma misteriosa, tudo que foi vivido ali continua vivo. Porque o reino de Deus não se constrói em pedras ou mapas, constrói-se em corações. E nos corações de 12 homens, o Eterno se acendeu e jamais se apagou. O tempo passou, os impérios caíram, as línguas mudaram, mas o nome de Jesus continuou sendo pronunciado em milhares de vozes, de todas as culturas e nações. E isso aconteceu porque, um dia, aqueles homens disseram sim. Um sim simples, mas absoluto. Eles não sabiam aonde o chamado os levaria. Não sabiam o quanto custaria. Mas disseram sim. E, nesse gesto, nasceu o cristianismo. O legado dos apóstolos não está apenas nos textos sagrados, nas cartas e nos evangelhos. Está no modo como viveram, no amor com que ensinaram, na coragem com que permaneceram fiéis, no perdão que ofereceram até mesmo aos que os feriram. O testemunho deles é o alicerce invisível de tudo o que veio depois. A Igreja, em sua essência mais pura, é o reflexo desse amor vivido até as últimas consequências. Pedro, com sua impetuosidade redimida, nos ensina que Deus pode transformar impulsos em força espiritual. João, com sua ternura, mostra que o amor é mais poderoso que qualquer espada. Tiago, com sua firmeza, lembra que a fé precisa de constância. Tomé, com suas dúvidas sinceras, prova que questionar não é o oposto da fé, é o caminho até ela. Mateus, o ex-cobrador de impostos, mostra que a graça não escolhe currículos, apenas corações. E cada um dos apóstolos, à sua maneira, deixou uma marca eterna. O legado deles não é feito de monumentos, mas de atitudes. Eles nos ensinaram que seguir Jesus não é entender tudo, mas confiar mesmo sem entender. Que o discipulado não é caminhar sem tropeçar, mas recomeçar sempre que se cai. Que a santidade não é a ausência de fraqueza, mas presença de entrega. E que o amor de Deus é tão grande que cabe até nos corações mais falhos. Hoje, quando pensamos nos apóstolos, é fácil idealizá-los como figuras distantes, quase inatingíveis. Mas a verdade é que eram homens como nós. Tinham medos, dúvidas, limitações, choravam, erravam, se irritavam. E ainda assim, Deus os escolheu. Isso nos lembra que o céu não busca perfeição, busca disposição. O mesmo chamado que ecoou nas margens do lago ecoa ainda hoje na alma de cada pessoa que ouve o nome de Jesus e sente algo despertar. O legado espiritual dos apóstolos não está preso ao passado. Ele é contínuo, dinâmico, vivo. Está nas mãos que ajudam, nas bocas que anunciam, nos corações que perdoam, nos olhos que se abrem à compaixão. Toda vez que alguém escolhe amar em vez de odiar, servir em vez de dominar, perdoar em vez de vingar, o espírito apostólico renasce no mundo. Pense na cena. Um grupo de homens simples, à beira do mar, com redes nas mãos e sonhos pequenos. E um homem que chega, olha nos olhos deles e diz:
Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aquelas palavras atravessaram o tempo. Elas chegaram até nós. E de alguma forma continuam sendo ditas todos os dias, em silêncio, ao coração de quem busca sentido. O legado dos apóstolos também é o lembrete de que o reino começa no cotidiano, não em grandes feitos, mas nos gestos pequenos. Pedro descobriu isso quando chorou e foi perdoado. João entendeu isso ao cuidar de Maria. Tomé percebeu isso quando tocou as marcas e acreditou. A fé se faz nesses momentos simples, onde o humano e o divino se encontram. Os apóstolos não deixaram tratados teológicos complexos, deixaram vidas vividas, com coerência. Eles não tinham poder político, mas tinham autoridade espiritual. E essa autoridade vem da coerência entre o que se prega e o que se vive. Por isso suas palavras atravessam os séculos com a mesma força. Elas não envelhecem, porque foram escritas não apenas em pergaminhos, mas na experiência viva da fé. O mundo moderno tenta muitas vezes correr de tudo o que é invisível, mas o legado apostólico nos convida a olhar para dentro, a redescobrir o invisível que dá sentido ao visível. Cada um deles nos aponta para o essencial. A fé que sustenta quando tudo desaba. A esperança que resiste quando o horizonte desaparece. O amor que permanece quando tudo mais falha. E há um detalhe belo. Nenhum dos apóstolos viveu para ver o impacto completo de sua missão. Eles não sabiam que suas palavras seriam lidas 2000 anos depois. Não imaginaram que suas histórias cruzariam oceanos, línguas e eras. Mas isso é a essência da fé. Semear sem ver o fruto. Eles semearam, e o mundo floresceu. Se você ouvir com atenção, talvez perceba que esse mesmo chamado ainda ecoa hoje. A voz do Cristo continua dizendo: segue-me. Não apenas aos pescadores da Galileia, mas a todos que vivem cansados, inseguros, em busca de algo que ultrapasse a rotina. E o legado dos apóstolos nos mostra que vale a pena responder a esse chamado, mesmo sem saber o caminho. Porque onde há fé, há direção. E onde há amor, há eternidade. Os apóstolos viveram e morreram acreditando em algo que os olhos não podiam ver, mas que o coração sabia ser real. E é essa certeza que atravessa os séculos, sustentando a igreja, inspirando os fiéis e consolando os cansados. O Espírito que os guiou ainda sopra, hoje, agora, neste instante. Sopra sobre quem ouve, sobre quem busca, sobre quem acredita que a vida é mais do que o que se vê. O legado deles não é apenas história. É convite, é continuidade. É um lembrete silencioso de que o mesmo Deus que os chamou continua chamando e que em cada novo coração que diz sim, o Evangelho se renova. Assim, o que começou com 12 se tornou incontável. E enquanto o sol ainda nascer sobre a terra, o testemunho dos apóstolos continuará iluminando o caminho de todos aqueles que, como eles, escolherem seguir Jesus até o fim. Chegamos ao fim desta longa jornada, uma travessia pelo tempo, pela fé e pela alma. As vozes dos apóstolos se calaram há séculos, mas o eco delas continua a ressoar como uma melodia suave que atravessa gerações. Você caminhou com eles pelas estradas da Galileia, entrou nas casas simples onde partiam o pão, ouviu as palavras do Mestre e sentiu o vento do Espírito no Pentecostes. Agora é tempo de repousar. Feche os olhos, respire fundo, deixe o coração descansar na certeza de que tudo o que é verdadeiro permanece. O mesmo Deus que guiou Pedro e João, que consolou Maria Madalena, que restaurou Tomé e perdoou Paulo, é o mesmo que vela por você nesta noite. A história dos apóstolos não é apenas história, é espelho, é promessa, é continuidade. Eles seguiram um chamado. Você também tem o seu. Talvez não envolva mares ou desertos,
mas certamente envolve amor. Amar a Deus, amar o próximo, amar a vida. É nesse amor que o Evangelho se cumpre. E é nesse amor que o descanso verdadeiro acontece. O legado dos apóstolos chega até nós não apenas como memória, mas como presença. Toda vez que você perdoa, eles estão ali. Toda vez que você consola alguém, eles estão ali. Toda vez que você ora em silêncio e sente paz, o mesmo Espírito que desceu sobre eles repousa também sobre você. O cristianismo não começou com templos nem com leis, mas com corações disponíveis. Homens simples que disseram sim. E é isso que Deus continua a procurar. Corações dispostos. O reino de Deus ainda cresce nos gestos pequenos, no abraço, no perdão, na palavra que conforta, na fé que insiste mesmo quando o mundo desacredita. Talvez o mundo às vezes pareça pesado, mas lembre-se, a luz que brilhou na Galileia continua acesa. Ela não depende das circunstâncias, ela nasce de dentro. O Espírito que guiou os apóstolos não os livrou das tempestades, mas os ensinou a atravessá-las. E é assim também com você. A fé não apaga o vento, ela ensina a navegar. Os apóstolos descansaram na eternidade, mas deixaram atrás de si um caminho. E esse caminho, ainda que antigo, continua novo toda vez que alguém o escolhe. Cada geração recomeça a história. Cada coração que crê é uma nova página escrita pelo mesmo Deus. Neste momento, deixe que o seu coração se torne parte dessa história. Não como leitor, mas como participante. Deixe que o amor de Deus o envolva. Deixe que a paz de Cristo habite em você. Deixe que o Espírito Santo respire dentro da sua alma e traga descanso às suas inquietações. Tudo que os apóstolos viveram, o chamado, a caminhada, o medo, a fé, a coragem, culminam neste instante, um instante em que você se entrega também. Porque o Evangelho não é apenas o que aconteceu, é o que acontece agora, quando a palavra toca a alma. Talvez você sinta o corpo leve, o pensamento calmo, o coração sereno. Talvez as preocupações do dia comecem a se afastar como folhas levadas pelo vento. Deixe que seja assim. Permita-se descansar no mesmo amor que sustentou aqueles primeiros discípulos. Você está seguro. Você está guardado. Você está amado. O Salmo 23 ainda sussurra verdades eternas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Que essas palavras o envolvam agora. Que a sua alma encontre repouso. Que o Espírito Santo traga paz onde há ansiedade. Luz onde há dúvida. Consolo onde há cansaço. Assim como os apóstolos aprenderam a descansar na presença de Jesus, você também pode descansar nele. Feche os olhos mais uma vez. Sinta o ar suave, o som distante da noite. Tudo se aquieta. O tempo parece desacelerar. E nesse silêncio sagrado, imagine o Mestre caminhando pelas mesmas margens da Galileia, chamando pelo seu nome com ternura. A voz dele é a mesma. Não impõe, convida. E quando você responde em silêncio, o coração se torna leve, como o de quem encontrou finalmente o lar. O caminho dos apóstolos começou com um chamado e terminou com paz. Que o seu caminho também termine sempre em paz. Que ao deitar-se esta noite, você sinta o mesmo consolo que eles sentiram quando perceberam que nunca estiveram sozinhos, porque Deus nunca abandona os que o buscam. Mesmo nas horas de silêncio, Ele fala. Mesmo nas horas de dor, Ele sustenta. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele permanece. Agora respire fundo mais uma vez. Deixe que a gratidão preencha o seu interior. Pense em tudo o que ouviu, em tudo o que aprendeu e simplesmente agradeça. Agradeça pela vida, pela fé, pela esperança. Agradeça pelos apóstolos que um dia disseram sim e, por meio desse sim, permitiram que o Evangelho chegasse até você. Durma em paz. Durma na presença de Deus. Durma sabendo que a mesma luz que brilhou sobre os apóstolos
brilha agora sobre o seu coração. Porque o amor de Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E que ao fechar os olhos, você possa ouvir em silêncio a voz que tudo acalma dizendo: eu estarei contigo todos os dias. Boa noite. E que o Deus da paz o abençoe e o guarde, hoje e sempre.